Agora vamos falar sobre a rodada dupla, né? Sim. Uma rodada dupla que na teoria, né? Na teoria não, na prática mesmo, né? Os times acabam perdendo ali um tempo de treinamento, né? Porque já joga, tem que descansar e já tem que ir para outro jogo, né? Sim. Então, assim, vamos botar aqui agora para a gente ver, produção, a rodada 6, como é que foi? Essa é a 7, vamos para 6. 6, beleza. Começamos ali com Desimpedidos e Fúria, né? Então, assim, o Desimpedidos precisava, até mesmo para provar que até o que a gente tinha falado, Sim. né? Que era um time que estava se construindo cada vez mais, fazer um resultado positivo contra o Fúria. Sim. E o Fúria, que né, até o momento, né, é o líder da competição. Né? Esse daqui é a rodada 6, mas mesmo depois da rodada 7 ainda é o líder da competição. Como é que foi esse jogo aí? Então, irmão, a gente falou outras rodadas que, assim, o Desimpedidos pecava muito no escalonado, pecava muito no dado, né? E a gente viu um Desimpedidos completamente diferente. A gente viu que, assim, de fato, o trabalho da comissão técnica, é o que a gente estava falando lá no sábado mesmo, que o trabalho da comissão técnica, o trabalho do Fumaça, entendeu? O trabalho do Daniel, então, assim, está sendo feito, de fato. Porque está evoluindo. Né? Eles enxergaram onde estava o problema e, se eu não me engano, eles ganharam no escalonado e ganharam no dado. Então, assim, eles abriram vantagem, né, no escalonado e ganharam aqueles 2 minutinhos do dado. Então, assim, eu achei uma crescente muito boa do Desimpedidos. E eu acho que isso fez o Fúria também dar aquela recuada, não na questão de jogo em si, mas a recuada talvez na confiança, né? Porque, assim, eles estão tão acostumados a ter uma superioridade no dado, no escalonado, porque é o grande diferencial deles, né? Que, por mais que joguem muito bem no todo, o diferencial é muito forte deles, com o Lelete, com o Lipão, com o Jefinho, principalmente, né? É muito forte quando eles vêm com X1, X2 e X3. Eles conseguem abrir vantagem 2, 3, 4-0 muitas vezes. Então, ter aquele... Opa, calma aí, caraca. Pegamos um time mais estruturado que conseguiu até ter vantagem com a gente, talvez tirou um pouquinho da confiança, né? Na minha opinião, eles não esperavam uma proposta de jogo dessa do Desimpedidos. Na minha opinião, eles foram pegos de surpresa, assim, e demoraram talvez um pouquinho para acordar para o jogo. Mas, cara, foi um jogaço. Foi um jogão. Um bom destaque também pro JP, né, que pegou mais uma vez o pênalti. Tinha pego o pênalti do rei da Kings League, do Kelvin, e agora pegou o pênalti do MVP da competição até o momento, que era o Lelete, né? Então, pô, belo destaque, né? Os goleiros do Desimpedidos, a gente já tinha falado, né? Realmente fazem muita diferença. O Vitão também pegando shootout, o Vitão pegando outras bolas também na parte do X1, do X2, do escalonado, né? Do dado. Eu acho que realmente o Desimpedidos tem um grande diferencial embaixo das traves, cara. Com certeza, e a gente pode destacar nessa dupla de goleiros, mas eu achei que foi assim, um jogão mesmo do JP. Foi um jogo legal também da parte do time como um todo, né, do comprometimento tático. A gente, inclusive, eu fiz uma entrevista até um pouquinho polêmica, né, com o Bolt, né, falando justamente da importância do Bolt, né, nessa situação do time como um todo, né? E eu citei, eu vou falar aqui porque eu não Você tenho... Você quer explicar aqui? Eu quero explicar. O que é ser um coadjuvante? Eu quero explicar, eu vou explicar. Muito obrigado por ter me perguntado isso. Que eu acho que é interessante, assim, eu não levei no lado negativo e tal, a galera, mas às vezes a galera tira de contexto, né? Eu expliquei ainda na entrevista e tal, a história do Bolt não se resume em 1 minuto de entrevista, né? Então, assim, a gente que joga, a gente entende o que é o cara ser um coadjuvante na situação. No caso ali, a explicação o Bolt é um cara que menos aparece. Ele faz questão disso. O Bolt, inclusive, é meu amigo, a gente, pô, já trabalhou junto diversas vezes dentro de campo e tal. Ele é um cara que fica mais contido, não é um cara que aparece muito na mídia. Inclusive, na entrevista, dificilmente ele dá entrevista. Ele foi lá falar com a gente porque era gente. Conhece a gente. Entendeu? Então, assim, não é um cara que está ali sempre disponível a poder falar e tal. É um cara mais reservado. Então, sim, considero ele um coadjuvante. Acredito que, né, o Henry tem entendido o que eu falei. Outras pessoas também que jogam a modalidade tenham entendido. Respeito também quem não entendeu, mas a situação o coadjuvante é aquele cara que dá suporte aos principais também. E no caso dos Desimpedidos, as pessoas que mais aparecem são o M10, o Batman, o Vitão e o JP, né? O Caio. Então, assim, são caras que, pô, estão ali o tempo inteiro na mídia, estão o tempo inteiro alguém se destacando. Que gostam disso. E o Bolt prefere ficar mais recuado. Apesar de ser um líder, né? Apesar de ser um líder. E o coadjuvante, ele não diminui a importância dele para o time. O coadjuvante, ele tem uma importância menor na novela? Claro que não. Ele é coadjuvante justamente porque ele atua junto com o principal. Justo. Então, no caso do Bolt, é isso. Não estou falando da carreira do Bolt. Inclusive,
Vou fazer um convite aqui agora para vocês. O Bolt vai vir aqui na resenha do pai e vai contar a história dele, mas não vai ser em 1 minuto não de entrevista, vai ser 1 hora, 2 horas completo contando a história dele. Fechado? Então, Fechado. Tu vai ver então esse episódio? Então, perfeito. O Bolt vai vir aqui para explicar essa história pra gente e resenhar com o pai da batida aqui também depois que acabar a Kings League. Mas então, mano, voltando aqui a essa situação, a gente tem um time do Desimpedidos cada vez mais forte, né? Cada vez mais estruturado. Mas, cara, não tem jeito. A gente tem um time da Fúria muito bom, né, mano? O time da Fúria é muito consistente. Perderam, na real, no shootout, né? Então ganharam o seu pontinho ali para poder manter a liderança. Mas o que joga os caras... Assim, eu acho que talvez seja o time, até por uma questão de ter a regularidade dos seus wildcards, que independente da qualidade do Vamp, né, para montar o time, e também essa dificuldade de ter saído os wildcards dele, tenha tirado ele da zona de conforto, né, naturalmente, porque você perdeu um Kelvin, perdeu um Andres, você sai completamente da sua zona de conforto, né, porque são os caras da liga, né? Então, assim, mas eu acho que tirando, por conta dessa questão da G3X, você acredita que o Fúria é o time mais consistente taticamente da liga hoje? Pode ser, irmão. Eu acho o time do Desimpedidos, da Fúria e do G3X muito igual, assim, tecnicamente, sabe? Mas e tática? Eu digo assim, porque, por exemplo, o time da Fúria ele tem o mesmo wildcard desde o início, é isso que eu quero dizer, entendeu? Pode ser. Não é questão de ser melhor ou pior, não sim. é isso, entendeu? É porque o padrão tático dele já é o mesmo do início ao fim. Pode ser. Entendeu? O da G3X acaba tendo que mudar e não é porque eles querem, né? Porque por conta aconteceu. de lesão, enfim. Entendeu? A gente teve a situação do Anders, teve a situação do Kelvin. O Kelvin tá voltando agora, tu já vê que o cara é diferente, não tem o que fazer, né? Mas a gente já vai falar da G3X já. Então vamos lá, segundo jogo, Funkball e Nivelados. Cara, parece que o Funkball teve um lapso de como é que a gente fala, né? De recuperação. Mas eu acho que realmente o padrão não tá legal, né, cara? Eu acho que não encaixou. Ou talvez seja porque pegou o time do Nivelados, que é muito bom tecnicamente e taticamente. Já tem uma proposta bem definida. Aí eu acho que isso pode ter sido o diferencial. Verdade, eu acho que o time do Funkball está tendo muita dificuldade, é o mesmo primeiro trocando. Eliminado, né? É o primeiro eliminado. Inclusive, já teve várias mudanças de wildcards e não consegue render, né? Então, eu acredito que não seja culpa só dos wildcards, né, mano? Eu acho que, na real, não é culpa dos wildcards. Eu acho que é um todo, né? Eu acho que o time realmente não encaixou, né? Pode ser, eu acho que demorou um pouquinho a entrar na competição, né? É complicado falar do Funkball, porque eu gosto muito do Funkball, cara. Eu gosto muito. Mas eu ia te falar isso. Mas a gente tem uma situação que eu acho muito positiva do Funkball, que é a questão da rede social dos caras, mano. Os caras investem a mídia deles de uma forma muito positiva. Sim. Eles brincam até com a derrota. Cara, isso é muito maneiro. Os jogadores comentam, né, o quanto que eles têm um espírito legal. Sim. E, para mim, eu acho que é o time com a melhor... não sei, com o melhor mental em relação aos times que estão do meio da tabela para baixo. Por quê? Eu não vejo a galera saindo na mídia aí, tipo, tretando, tendo muito problema. Os caras fazem ação social. O time parece ser um time unido, tá ligado? A galera parece ser unida. Sim. O resultado em campo não tá vindo. Mas eu acho que eles não estão perdendo a essência do projeto deles, sim, entendeu? O diferencial pode ser, de fato, esse. A união dos caras que, enfim... ganhando ou perdendo, eles estão junto ali e pode ser que isso, de fato, seja o diferencial. Mas eu acho o que você falou do marketing deles é absurdo. É incrível de botar... Aquele Dino ali, enfim... O dinossauro se explicando após derrota é muito engraçado, irmão. Aquele Dino ali falando que se o Michel fizer uma piada, o juiz vale gol duplo, sabe? Então, assim... E, cara, eu tive a oportunidade, né, de fazer essa ação social com eles. E os caras são muito gente boa, muito... que você pede para eles, assim, na medida do possível, que eles puderem ajudar, eles estão para ajudar, entendeu? Mas, de fato, é isso. Enfim, é uma pena, né? Mas eu acredito que vai voltar bem mais forte para o segundo split, né? Sim. E aí, no caso, né, só para complementar, a questão da regularidade do Nivelados, né, mano? O Nivelados é muito regular, né, irmão? Sim, é um time muito firme, é um time que, tipo, chega na frente, marca bem, tá ligado? Faz muitos gols também, com o Léo Gol principalmente, né? Sim. Mas é um time coeso demais, né? E, cara, eu queria até mandar os parabéns pro Léo,
preparador físico do Nivelados, que assim, a gente vê o time do Nivelados voando. Verdade. Então, assim, fica aqui meu parabéns pro Léo, pro Dabá e para toda a comissão técnica do Nivelados. Que, assim, o nosso parabéns, né? Porque a gente vê o trabalho deles, né? É muito coeso. É surreal o trabalho que esses caras fazem. Então, o que cabe a gente, de fato, aplaudir. Perfeito. Agora vamos para a terceira partida da rodada 6, que foi Loud 3 de Capim 4. Jogo bom, jogo bom. Acho que ali a Loud, né, com a chegada dos novos wildcards, do Caruso e do Mateuzinho. Acho que ainda não vimos o Prime do Mateuzinho. Acredito que a gente pode ver um Mateuzinho mais solto, mais à vontade. Talvez nessa próxima rodada, se manterem ele, né, a partir, no caso da rodada 8. Podemos ver talvez um jogador mais acostumado com a modalidade. Mas realmente o Caruso fez muita diferença, né, para o time da Loud, né? Na minha opinião, foi o cara da Loud nesse jogo. Tanto que ele estava sendo cotado para ser um dos melhores da partida. E foi ofuscado, infelizmente, por uma atuação mágica do GB. Do GB. Mas assim, eu acho que foram os dois melhores do jogo, com certeza, né? Com certeza. E cara, os caras jogaram muito. De fato, foi uma batalha muito boa entre os dois. Uma parada muito legal da Loud é que, assim, irmão, a qualidade que o Drop trouxe também para o setor ofensivo da Loud, né? Sim. Ele ataca muito, tem muitas oportunidades, chamou a responsabilidade, o Coringa, inclusive, falou isso na live, né? Tipo, cara, para mim foi louco. O Drop chegou para mim e falou, tipo, irmão, pode me botar que eu vou jogar, e se tiver que jogar sábado, domingo e segunda, se eu jogar aqui na minha área aqui, jogar sábado e domingo, eu vou segunda-feira lá e vou amassar. E ele, cara, não é assim não. E ele falou, gostei, foi lá e fez. Na hora de bater o pênalti, a gente ficou se olhando, o Drop, pode deixar que eu vou bater, foi lá e fez. Então, assim, o Drop é um jogador também que ele... meu irmãozão, sabe disso. Tem a dificuldadezinha para falar dele, né? Ele é um cara envergonhado. Mas, assim, personalidade monstruosa para jogar, irmão. Dentro de campo é muito monstro, tá ligado? E ele é um cara que tá acostumado a ter isso, a ter esse holofote para ele, a ter esse fardo de, em vários times que ele joga, ser o melhor jogador. Então, assim, não era algo novo para ele. Na minha opinião, não sentiu a pressão também, jogou muito, né? Então, assim, a gente vê que, de fato, o Drop foi um jogador que não sentiu a Kings League. Ele foi lá e fez o dele, entendeu? Verdade, isso daí foi muito bom também. Mas o time do Capim, né, venceu. A gente está falando da Loud aqui porque a gente fica feliz pelo pessoal que a gente conhece, né? Ter trago um novo rumo para o time da Loud, né? Assim, em questão de superação, né? De mudar o time, mudou a cara do time, né? Disposição e tal. Mas o Capim venceu mais uma vez, é um time muito coeso, é um time que está crescendo cada vez mais na competição. Acredito que vai se classificar de boa e vai conseguir, acredito que seja um time muito forte para conseguir essa vaga aí para Paris, hein, cara? Irmão, o que tá jogando o Canindé? O Canindé joga muito, irmão. Nossa. Dificilmente os caras conseguem parar ele. Só que aí teve uma entrevista do João Vlogs que eu fiz com ele, que inclusive ele fala sobre isso. Você acredita que as faltas no Canindé estão sendo talvez igual às faltas no Neymar? Não comparando o Canindé com o Neymar, tô falando das faltas, assim. Sim. Aquelas faltas que o juiz fala assim, levanta aí que tu cai toda hora e tal. Porque assim, cara, ele é muito liso. Dificilmente os caras conseguem parar ele na bola, né? Então ele dá aquela cavadinha por cima e toda hora alguém chega. Tu acha que talvez o time possa estar sendo um pouco prejudicado do Capim por isso? Porque o John Vlogs falou nesse sentido, né? Que ele acha que as faltas podem ser tomadas mais amarelo, né? Com mais punição. Sim, cara, o Canindé é um jogador que vai pro mano toda hora, ele vai pro combate toda hora. Então, assim, óbvio que se o jogador de marcação não achar ali o corpo dele, não vai pegar, não vai conseguir marcar. É a mesma coisa que a gente fala do Davizinho. Assim, se não tiver dobra de marcação no Canindé, se não achar o corpo dele para marcar, não vai conseguir chegar. A gente viu no jogo que ele fez agora na segunda-feira, ele pegou uma bola na ala, veio dois marcar ele e deu uma lambreta. Então, assim, além de tudo isso, além de ser liso, além de ser um bom jogador, é um tipo de jogador que tem, sim,
vários recursos. Então, se não achar ele, o corpo dele para marcar, se não fizer dobra de marcação, não vai conseguir marcar. É difícil mesmo, foi um bom nome que o Capim trouxe. E a gente já vinha falando da situação dos wildcards do Capim, né? Sim. Então, o que a gente falou realmente deu certo. Trouxe um jogador para a organização do time, porque eu acho que no início acabava sobrecarregando o GB, porque ficava o tempo inteiro com o GB marca e o GB organiza, o GB marca e o GB organiza. Sim. Agora que o GB consegue fazer a função dele bem feita, que é além de organizar, marcar, mas também com o Neto Show ali, né? Fazendo aquele meio de campo ali, tá ligado? Um sendo protagonista e coadjuvante do outro, né? Fazendo uma analogia aqui, mas enquanto o outro um sobe, o outro fica, enquanto o outro sobe, o outro fica. Eu acho que essa estrutura que eles acharam ali entre Neto Show e GB foi primordial pro time, irmão. Sim, irmão. Capim que hoje anunciou a saída do Caneta, né? Soltou a nota, né? Com a saída do Lucaneta. Mas, enfim, eu acho que nada contra o Lucaneta. A gente não tem nada contra ele. A gente nunca veio aqui falar mal da pessoa Lucaneta. Mas, olhando como um torcedor, né? Vamos dizer assim, como a gente olhando o jogo, eu acho que foram boas escolhas que o Capim trouxe para o wildcard. Eu concordo. Acho que realmente deu uma melhorada muito boa no time. Vamos agora pro quarto jogo. A gente consegue mandar um abraço pro Negão, né? Que claro. se machucou, cara. Perfeito. A gente também, né? Sempre falou pro Negão, do Negão, no caso, né? Que a gente sempre queria ver ele cada vez melhor, cada vez evoluindo mais, né? A gente sempre tenta fazer uma crítica construtiva ou trazer aqui opções também para os jogadores, né? A gente entende um pouquinho, então a gente fala, acho que o cara podia fazer isso, é uma opinião. Então, você, né, realmente mandar um abraço aí pro Negão, que, né, se machucou, mas que tá lá, inclusive vai nos jogos, né? Isso é importante, né? A gente falou com ele. Isso é importante, o cara vai lá, o cara tá presente, tá com o grupo, então dá para ver que o time do Capim tá fechado, irmão. Sim. Eu acho que, dependente da situação que aconteceu com o Lucaneta, acontece, outros times também estão tendo situações delicadas, mas eu acho que o time parece estar fechado, parece estar focado no resultado, né? Isso é que é o mais importante. Vamos pro quarto jogo agora, Dendele e G3X. Cara, o jogo parecia que ia tomar um outro ritmo no início, né? Cara, esse daqui, com todo respeito ao G3X e com todo respeito ao Dendele, mas esse placar é muito mentiroso, muito cara. Louco, muito né, mentiroso, cara? Cara, porque o jogo foi muito bom. Foi mesmo. A gente olhando assim, por exemplo, chamar qualquer pessoa da produção que não olhou esse jogo vai falar assim, caraca, passei do G3X. Irmão, o jogo tava 2-1 até os 30 minutos do segundo tempo. Cara, se eu não me engano, 30 alguma coisa. No primeiro tempo, eu acho que o G3X entrou meio desligado, desatento, não sei, demorou a encaixar. Só dava Dendele. Verdade, o time do Dendele tava muito bem estruturado, os caras marcando, tipo assim, firme, tá ligado? O tempo inteiro, né? O time da G3X, que tava realmente com dificuldade para poder achar o gol. Precisa matar as oportunidades também. Esse 9-1 aqui, o único gol foi do Luqueta, pô. Isso daí, você vê que o time do Dendele foi bem taticamente no início, mas foi muito mal ofensivamente, né? Sim. Escolhas ruins para atacar. Apesar de, no primeiro tempo, conseguir propor jogo, conseguir tacar a bola, eu acho mas faltou efetividade. Faltou matar o jogo. Faltou efetividade. Aí a gente fala de um time que a gente vem elogiando, que é o time do Dendele, né? Que é um time coeso, sim, é um time forte, sim, muito bom, por sinal. Mas aí a gente tem a volta do Kelvin. Mas aí a gente tem essa situação, irmão. É chato, né? Complicado, né? Inclusive o Luqueta falou, vocês querem falar da gente? O Luqueta falou na live, pra que vai voltar no meu jogo? Tá ligado? Então, tipo assim, tá aí a prova. O cara fez 2 gols duplos, botou 4 gols na casinha e o restante do time, né, foi fazendo o restante ali. Tom também fez um golaço. Cara, o gol do Tom foi brincadeira. O gol do Rufino foi brincadeira. Não, o gol do Rufino foi brincadeira. O gol do Rufino não existe, cara. O gol do Rufino, meu amigo. Pô, teu amigão Rufino. Tá maluco, o Rufino é meu parceiro, tá, Rufino? Tamo junto, é nóis. Magic Rufino. Prime do Rufino. Mas vamos parar pra analisar. Até eu ter falado daquele dia lá, na primeira vez. Você falando entendeu, dele. Irmão? Na minha visão, depois daquele ali, o Rufino sempre esteve na seleção da rodada. E aí, fala de mim agora.
Fala de mim agora. Brincadeira da parte, rapaziada. Mas, assim, a gente é muito fã do Rufino. Né? Quando a gente fala, o Henry já falou isso, eu já falei isso. Quando a gente cita um jogador que a gente quer ver o Prime, que a gente quer ver, é porque a gente sabe que o cara ainda pode um pouquinho mais, pô. Tem caras ali que a gente sabe que o cara pode chegar mais, a gente acompanha os caras, Tem jogador ali que não entrega e a gente não fala. E a gente não fala. Queria ver o Prime desse jogador. Porque a gente sabe que pode ser um fardo para ele e pode ser uma espécie de cobrança. Só que, pô, é o que eu falei, a gente não quer que ele seja outro jogador. A gente sabe que ele não vai entregar e, tipo, tá tudo bem, sacou? E aí a gente, às vezes, até passa batido, né? Passa batido. Sim. Agora, tem caras que não vai passar batido. A gente não vem aqui pra triturar jogador. Não existe. A gente não vem aqui pra falar mal de jogador e ficar aqui até... Quem faz isso são outras pessoas. É verdade. Bem lembrado. Vamos deixar aqui na resenha da Kings a original. Vamos deixar pra lá. Mas aí, vamos voltando ao jogo. A gente teve um jogo muito parelho, muito equilibrado em questão de números, né? Mas, naturalmente, a gente tem uma G3X que é sempre muito eficiente. Muito. Quando ela começou a se encaixar no jogo, né? Não que não tivesse se encaixado no início, mas assim, quando as oportunidades foram aparecendo, foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5. Aí o Kelvin já foi para a situação, né? Tipo assim, já estava entrando, né? Entra um pouquinho, sai um pouquinho, mas entra ali, fica e tal. Pô, quando fez 5, que aí ele teve a oportunidade de matar o jogo, ele matou e depois sacramentou, enterrou. O jogo do G3X é muito bom, mano. É muito sinistro. O Kelvin larga a marcação. Larga, literalmente, larga. Porque sabe que tem um time que joga pra ele. O Kelvin larga, não tá nem aí. Aí volta todo mundo porque é muito compacto. E aí, quando dá um mole assim, ele joga a bola no pé do Kelvin. Aí, enfim, mágico. Difícil de parar o homem. É difícil 9-1 G3X e G3X firme ali na busca pela liderança. Sim. E aí nós tivemos o quinto jogo, também um bom jogo de poucos gols, né? Fluxo 3, Real Elite 1. Mas situação muito delicada do Real Elite, né? Muito físico, né? Muito físico. Até porque o time do Fluxo, né, tem essa característica, é um time forte, né? Assim, é um time com o Bolt, com o Elber, que são caras, né, mais fortes, assim, que costumam usar bastante o corpo. Mas, assim, situação delicada do Real Elite, né? E situação positiva para o Fluxo, né? Fluxo, né, que tem conseguido, né, fazer bons jogos também. E o Real Elite, independente das suas situações individuais, que a gente já fala, né, de jogadores individualmente, cara, não conseguiu achar um placar positivo. E no sábado, inclusive, jogou ainda com os 3 wildcard, né? Independente da gente ter, né, do Henry ter soltado aí a situação do Luan Telles e do Vassoura, ainda jogou no sábado com os 3 wildcards. Então, o que se acha aí que está faltando ainda pro Real Elite, que depois também fez uma boa partida, né, no jogo de segunda-feira. Irmão, agora fica muito difícil a gente falar o que a gente acha, porque, enfim, agora está numa situação bem complicada. Aí agora, enfim, na minha opinião, é rever algumas coisas, algumas decisões que foram tomadas, entendeu? E ver onde está errado, cara, porque o time do Real Elite é bom, mas é o que a gente falou. A gente vê o jogo, parece que, cara, os caras às vezes estão meio assustados para jogar, entendeu? Digo nem as wildcard, porque, enfim... Não, os wildcard a gente sabe da capacidade deles. Tem excelentes jogadores draftados no Real Elite que não tá conseguindo desempenhar. E aí os caras ficam com um olhão desse tamanho para jogar, mano. Parece que às vezes tem medo, entendeu? A gente não quer falar mal aqui de jogador A, o jogador B, o jogador C. Mas, enfim, cara... Eu acho que medo, talvez essa seja a palavra. E aí talvez agora nessa fase da competição também, né, irmão? Assim, já tem o medo e tem mais medo ainda, porque, tipo assim, qualquer coisa que você fizer agora errado é triplicado triplicado. Então fica complicado, tipo, qualquer besteirinha que tu faça de errado, isso já se torna gigante, porque a fase já não tá boa. Enfim... É complicado. Difícil mesmo. E o Fluxo, né, tá se encontrando cada vez mais, tem um bom time, né? A gente tem visto aí, acho que bastante o Prime do Melequinha, né? Que foi se eu não me engano, foi o primeiro draftado, né? Do primeiro pick, né? Do time do Fluxo. Então, assim, realmente estamos vendo um futebol do Melequinha bem legal. O Bolt também, né? Fazendo boas escolhas e tal. Então, assim, tem sido um time bem legal.